Olá, boa noite. Vocês estão bem? Eu também. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, mas acho que todo mundo aqui já deve saber, né? Bom, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Enquanto você localiza aí a carta aos Hebreus, se alguém tiver sem Bíblia, encosta aí do lado de alguém com a Bíblia, ofereça a sua Bíblia aí para que alguém possa pescoçar ela e assim não ficar longe. Se você porventura for organizado e fiel, use o aplicativo da Bíblia no seu celular. Se você prometer a Deus que quando o seu Instagram ou o seu WhatsApp notificar, você vai ser fiel e não vai olhar a notificação dele. Do contrário, põe o celular em modo avião. Quem achou a carta aos Hebreus, diga eu. Amém. Bom, nós estamos vivendo uma série chamada Um Reino Inabalável. Hoje nós encerramos, porventura, essa série. Mas eu gostaria de te contextualizar de tudo que esta carta aos Hebreus, ela vem nos dizer, para que nós possamos melhor aproveitar o tema de hoje. Amém? O tema de hoje é gratidão e adoração ao Deus vivo. Mas para que você entenda o que essa mensagem de hoje traz para nós, eu quero te contextualizar da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta que o autor ele é anônimo. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12. E por não sabermos o autor da carta aos Hebreus, nós também não conseguimos identificar o público para qual essa carta foi escrita. Mas, pelo seu conteúdo, nós conseguimos perceber que essa carta foi escrita para um povo que tinha muito conhecimento da Torá, um conhecimento muito grande sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós também carinhosamente chamamos de Pentateuco, né? Penta, porque são 5, né? Vocês estão ligados, né? Então, muitas pessoas atribuem a carta aos Hebreus a Paulo, mas não há uma confirmação disso, porque também poderia ser de Barnabé, também poderia ser de Silas, ou até mesmo de Apolo, que também naquela época havia muitos escritos. Então, quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vamos ver muitas referências ao Antigo Testamento. E por isso, nós identificamos que este povo que recebia a carta, possivelmente era um povo judeu que estava convertendo-se para o cristianismo. Então, naquela época, ali por base do capítulo 14 e 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma narrativa onde a igreja pregava o evangelho não somente para os judeus, mas também para os gentios, os não judeus, aqueles povos que também habitavam por onde os discípulos passavam. Por isso, na carta aos Hebreus, nós vamos ver em muitos momentos algumas referências ao Antigo Testamento. Então, quando a carta aos Hebreus ela vai comparar Jesus com a Torá, ela vai comparar Jesus com o anjo que entregou a Torá a Moisés. O livro do Deuteronômio ele ensina que a Torá e todo o ensinamento da lei foi entregado a Moisés pelas mãos de um anjo. E aí, o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazer uma provocação de que, olha só, vocês uma vez, Israel, recebeu a Torá das mãos de um anjo, e agora não é mais das mãos de um anjo, porque o próprio Deus se encarna e vem como verbo. Então o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Então, se lá atrás vocês eram chamados a observar a lei que foi entregue por um anjo, quão mais agora vocês devem observar esta lei que se encarnou e caminhou entre nós. Então, ele vai continuar ali também fazendo uma comparação sobre Moisés e a terra prometida. Nós vamos ver que o povo que se rebelou a Moisés foi um povo que não entrou na terra prometida. E a carta aos Hebreus vai fazer uma provocação muito interessante, que se aquele povo que se rebelou a Moisés não entrou na terra prometida, o quão mais nós que não acolhemos aquele que nos libertou não do Egito, mas do pecado.
E a carta aos Hebreus, ela vai continuar fazendo outras provocações sobre os sacerdotes. Os sacerdotes precisavam fazer sacrifícios representando o povo, e precisavam que outros fizessem sacrifício por eles. Mas nós recebemos o sumo sacerdote, nós recebemos o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que é o sacerdote que oferece o sacrifício e ao mesmo tempo o sacrifício imolado. Então, toda a carta aos Hebreus, ela vai vir neste contexto, nos provocando a entender que, apesar daquele Deus que se manifestou através de Abraão, de Moisés, de Jacó e de tantos outros grandes homens e mulheres, este Deus se manifesta em seu ápice na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado. Então, quando nós vamos perceber essa provocação da necessidade de acolher nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos o porquê da carta aos Hebreus ter sido escrita e enviada, pois aquele povo estava aderindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas sofrendo as perseguições judaicas ainda. Ou seja, aquele povo ainda era questionado dos velhos hábitos, da velha aliança, mas a carta aos Hebreus vem fazer essa provocação. Agora que nós entendemos sobre a carta aos Hebreus, nós vamos ler no capítulo 12, a partir do versículo 25. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 25. Amém? Tamo junto? Guardai-vos, pois, de recusar a ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aqueles que dele se desviaram, quando lhes falava da terra, muito menos escaparemos nós se os repetimos, quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra por sua voz, ele hoje nos faz esta solene declaração: ainda uma vez por todas moverei não só a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam o desaparecimento daquilo que ficou para trás, daquilo que foi criado, para que só subsista o que é imutável. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Palavra do Senhor. Vocês devem ter percebido que este texto bíblico, ele também foi utilizado nos 3 últimos encontros desta série. Então nós estamos de fato falando deste reino inabalável. Nós de fato estamos testemunhando que somos herdeiros. Para quem está usando a Bíblia Jerusalém, ela vai dizer que nós herdamos o reino inabalável. E eu não sei se você sabe o que é um herdeiro, mas o herdeiro é aquele que recebe de alguém algo que lhe é dado. Amém? Se Deus nos faz herdeiros, nos falta algo. Nós já sabemos que o reino de Deus, ele é inabalável, sim ou não? Um reino inabalável é um reino que não cai, é um reino que não desaba, é um reino que, por mais que sofra, ele permanece sólido. Estamos juntos? Sim ou não? Sim. Mas há uma necessidade, amados, de assumirmos este reino. Porque se você receber uma herança de alguém, você precisa tomar posse dela, sim ou não? E o problema é que nós não temos feito isso, nós não temos tomado posse do reino de Deus, que é um reino inabalável para nós. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje cheios de preocupações, cheios de lamentos, cheios de problemas pessoais, que são lícitos. Entretanto, o reino de Deus ao qual somos herdeiros é um reino inabalável. Então, eu não sei o tamanho do seu problema ou da sua adversidade, mas você é um herdeiro de um reino inabalável. Porém, você não pode herdar aquilo que você não se posiciona. Então, tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que muita gente nunca vai saber o que deixou de viver, porque a gente nunca se posicionou para viver.
Talvez você nunca saiba como é ser um filho de Deus, porque você nunca se posicionou como filho de Deus. E o reino de Deus, ele exige um posicionamento de nós. Ele exige uma resposta de nós. Então, se você deseja tomar posse desta herança, você precisa se posicionar tal como. E o nosso problema nos dias de hoje é exatamente isso. Nós somos herdeiros de um reino inabalável, mas vivemos frágeis. Tudo que nos acontece nos preocupa, nos abala, nos coloca em uma instabilidade. Qual foi a última vez que você fez uma oração profunda a Deus? Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a sua porta e teve um relacionamento com Deus? Nós temos um problema nos dias de hoje. Eu gosto muito da palavra de experiência com Deus. O problema é quando nós ficamos vivendo de experiências. Nós ficamos parecendo um laboratório. Uma experiência. Deus não quer que nós vivamos de experiência. Deus quer que nós vivamos uma vida inteira com Ele. Uma vida inteira com Ele é aquilo que o filho pródigo abandonou e foi embora. Ele também era um herdeiro de um reino inabalável, mas diante dos seus prazeres, diante dos seus eus, diante das suas escolhas, ele abdica, ele pede a antecipação desta herança e a destrói. E o que acontece quando ele volta? Lhe é restituído tudo. Por quê? Porque ele não deixou de ser herdeiro de um reino inabalável. Então eu e você precisamos compreender nessa noite que, ainda que os nossos pecados, as nossas dificuldades, os nossos problemas sejam grandes, maior ainda é o reino no qual eu sou herdeiro. Mas se eu não tomar posse desse reino, ele nunca me pertencerá. E talvez você nunca vai saber como que é chegar no final, porque você desiste de tudo. Você começa tudo e não termina. Você não termina a sua faculdade, você não termina as suas escolhas pessoais. São José Maria Escrivá, ele ensina uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala que procrastinação já é desobediência. Quando Deus gera algo no seu coração, e Deus gera sonhos nos nossos corações, sim ou não? Quem aqui tem sonhos no coração que foi gerados por Deus, levanta a mão, toma posse. Agora, a partir do momento em que você permanece procrastinando os projetos de Deus na sua vida, você já está desobedecendo este Deus. Porque nunca é agora. Porque não é agora. Você tem que pensar, você tem que rezar, você tem que discernir, você tem que fazer a faculdade antes, você tem que namorar antes, você tem que conseguir. Tudo vem antes do reino de Deus na sua vida. E talvez você nunca viva o reino de Deus, porque talvez você morra antes de tomar posse dele na sua vida e na sua história. Então, quando este tema nos provoca a uma gratidão, eu só posso ser grato daquilo que eu recebi, sim ou não? Muitas vezes, quando alguém nos dá algo, nós dizemos obrigado. Então, quando eu digo obrigado, eu estou agradecendo por algo que eu recebi. Agora, se eu e você não tomamos posse do reino de Deus, não há gratidão em nós. Não há gratidão em nós por um Deus que nos deu, não o dia de amanhã, nos deu a eternidade. Você está preocupado com o amanhã, com o que você vai fazer amanhã. Você está preocupado com a prova que você vai fazer amanhã, você está preocupado com a entrevista de emprego que talvez você tenha na segunda-feira, mas você não está preocupado com a sua eternidade. Então, nós, apesar de herdeiros de um reino inabalável, nós continuamos ainda vivendo enraizados neste mundo, no reino deste mundo, que passa, e passa muito rápido. Então, ou tomamos posse do reino de Deus, e tomar posse do reino de Deus é entender que Deus tem um chamado para a nossa vida, que é a santidade. Amém ou não? Se você é chamado a ser santo, o que você tem feito para que isso se torne uma realidade? Porque tem gente que tem um sonho
Quando eu morrer, eu quero morrer e ser santo. Não, quando você morrer, você vai ser morto. Você vai ser cadáver. A santidade, ela acontece dia após dia. Nós precisamos parar de ficar nesse devaneio de que lá na frente, ó a procrastinação. Não é agora. Mas a santidade, ela é agora. Ela precisa acontecer hoje na minha e na sua vida. Ela precisa começar agora. Porque eu ainda sou aquela pessoa que, segunda-feira eu me confesso. Tal dia eu vejo aquele curso. Tal dia eu faço aquilo. Amados, entre aqui e lá a gente morre. Entre aqui e lá Deus não opera na nossa vida aquilo que Ele tem para nós. E o Senhor tem muito para as nossas vidas. Se você está aqui nessa noite, não foi porque você viu alguma coisa na internet, não foi porque disseram que o Bruno ia pregar, não. Você só veio para cá porque de alguma forma Deus te atraiu. De alguma forma Deus te inquietou e trouxe você para mais perto dEle. De alguma forma Ele te atrai para Ele. Não são os planetas que estão se alinhando. É a vontade de Deus para nós. Ele não cessa de nos atrair para Ele. Para quê? Para que possamos tomar posse deste reino inabalável ao qual Ele já conquistou para nós. Este reino não precisa ser mais conquistado. Entendam, não é uma luta que nós devemos lutar. É uma posse, ou seja, sabe quando você compra o carro, o apartamento, que você só precisa ir lá e pegar a chave? É isso. O reino inabalável é aquele que você só precisa ir lá e buscar a chave. Sabe qual que é o problema? Você nunca fez isso. Nós não temos feito isso. Por quê? Porque isso é o que eu faço hoje. O que você fez pela sua santidade hoje? O que você fez em favor do santo que você é chamado a ser? Porque nós fazemos muitas coisas em favor da nossa profissão, nós fazemos muita coisa em favor da nossa vida acadêmica, nós fazemos muita coisa em favor da nossa vida afetiva, nós fazemos muitas coisas em favor de diversas coisas, entretanto, pouco temos feito pela nossa santificação. A carta aos Hebreus, um pouquinho mais acima, ela vai dizer que Deus castiga aqueles que Ele ama. Porque existem aprendizados que nós somente podemos obter pelas dores que a vida pode nos afligir. Então, enquanto eu e você ficamos choramingando porque as coisas não dão certo na nossa vida, existe um desejo de santidade de Deus para conosco, para que você atenda este chamado, para que você ponha de fato as mãos neste reino inabalável, porque lá atrás houve um povo que não entrou na terra prometida, apesar de eleito. Talvez hoje você seja eleito a um reino inabalável, mas não entrará no reino dos céus. Você é eleito, mas você não tomou posse. E nós temos um grande problema por isso, porque nós vivemos o tempo das distrações. Tudo nos distrai. Tudo nos distrai. Seja o celular, o trabalho, a pessoa que está do seu lado. Você talvez esteja prestando atenção mais nesse acorde do que naquilo que a palavra está dizendo. Você talvez esteja prestando mais atenção na sua anotação do que na palavra que está sendo dita. Você talvez esteja lendo Hebreus 11 agora. Você talvez esteja agora olhando a notificação do seu celular. Por quê? Porque nós temos uma incrível facilidade de nos distrairmos. E assim nós perdemos o nosso objetivo, perdemos o nosso foco, o nosso alvo, aonde nós deveríamos chegar, aonde o nosso GPS está falando lá. Em 100 metros, vire à direita. Você já perdeu a direita, já perdeu a esquerda, você já está lá. Retorno à frente, recalculando rota. Sabe qual que é o problema? É quando a gente morre recalculando rota. Muitos de nós vamos morrer recalculando rota, porque nunca nos decidimos pelo caminho de Deus, porque sempre colocamos algo à frente, algo é mais prioritário do que Deus. E aí faz sentido aquilo que nós estávamos orando, quando nós viemos aqui e tratamos Deus como, igualzinho o Aladim tratou o gênio. Hoje a gente vem aqui e esfrega o sacrário.
esperando que Deus saia de lá e nos conceda 3 pedidos. Tem gente pensando, um já bastava. E assim, nós não vivemos esta vida que deveria ser uma vida de ação de graças. Na nossa vida não deveria existir preocupações, deveria existir gratidão. Gratidão por quê? Porque Deus nos ama. Gratidão por quê? Porque eu posso ser salvo. Na verdade, nós já estamos salvos e só perdemos a salvação por nós mesmos. Essa é a grande verdade. Porque a opção por pecado é nossa. Então, essa inversão de valores que nós conseguimos fazer muito facilmente, essa inversão de prioridades que nós conseguimos fazer, vai nos afastando dia após dia deste reino inabalável. E o reino, ele não vai deixar de ser inabalável porque você não chegou. Ele não vai deixar de ser. Às vezes a gente se sente a última bolacha do pacote. Não, porque se eu não for, quem vai pregar? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Vai. Fica tranquilo que vai. Fica tranquilo que na obra de Deus, todos nós somos substituíveis. E vem gente melhor, viu? Bem melhor. Agora, no reino, lá no reino, tem um lugar com seu nome, e que se você não chegar lá, vai ficar vazio mesmo. São João Paulo II diz que nós somos chamados a fazer a civilização do céu. De que o céu é tão grande que nós deveríamos gerar habitantes para ele. E eu não estou só falando de ter filhos, eu estou falando de evangelização. Eu estou falando dessas cadeiras que estão vazias aqui porque você não chamou ninguém para vir hoje. Eu estou falando desses lugares que eu e você não ocupamos. Deste posicionamento que eu e você não temos, que omitimos, que deixamos para depois. E aí quando a gente fala de omissão, porque às vezes a gente está tão preocupado com o pecado, né? Poxa, pecado é aquilo que eu faço de errado. Amém ou não? Mas a gente não se preocupa com o bem que deixamos de fazer. Você tem noção que tem uma pessoa que você poderia ter chamado para estar aqui, e você não chamou, e que talvez hoje fosse o dia que Deus quisesse realmente fazer algo na vida dela, mas faltou só esse detalhe, porque Ele quis contar com você? Porque Ele falou assim, poxa, o Bruno não está fazendo nada, eu vou falar para ele ali, eu vou suscitar no coração dele que ele chame aquele amigo dele. Só isso. O Bruno só vai precisar fazer isso. Ele vai lá, ele vai mandar um flyer, ele vai fazer um convite, ele vai falar que o pessoal vai comer depois do grupo de oração, e o resto eu vou fazer. Não deu, porque eu tenho me omitido daquele chamado que eu fiz. Então, a omissão, ela também já é um posicionamento. E muitas vezes dentro da igreja o que mais nós temos tido são servos omissos. Servos que eu digo, batizados, tá? Todo aquele que é batizado e crismado é um servo do nosso Senhor Jesus. Então, muitas vezes é assim, esse tem sido o nosso posicionamento. E aí, nós temos vivido essa vida de ação de graças. A vida de ação de graças é uma vida onde eu acordo e eu já agradeço. É uma vida que quando eu passo pela tribulação, eu agradeço. É uma vida que quando tudo dá errado, eu agradeço a Deus. Que quando tudo dá errado, eu canto e louvo ao Senhor. Porque quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, porque foram pegos pregando o Evangelho, eles cantaram e louvaram o Senhor. Porque a perseguição era uma validação do caminho certo. Mas agora nós temos vivido um tempo em que nós queremos a validação do mundo. Então a gente vive uma conversão incompleta. Uma conversão que deveria ser de dentro para fora, mas ela é de fora para dentro. Mas ela fica de fora para fora, né? Porque ela não penetra o nosso coração. A gente para de usar as roupas promíscuas para usar as camisetas da igreja, mas a gente não fala de Jesus. A minha camiseta fala de Jesus, mas eu não abro a minha boca para levar o evangelho para o irmão. Logo, a minha conversão foi incompleta. Então, essa gratidão que precisa existir no nosso coração é que eu já sou um cidadão do céu, e o que eu preciso é só não pisar na bola. Eu só preciso não fazer caca.
Eu só preciso viver uma vida de santidade todos os dias da minha vida. Eu preciso escolher Deus todos os dias. Todos os dias é optar aquele PHM, por hoje não, por hoje não e por hoje não. E a cada um que eu correspondo, eu estou mais perto deste reino inabalável. Mas o que nós temos feito com o chamado que o Senhor nos deu? O que nós temos feito com os dons que o Senhor tem em nós? Talvez sequer os conheçamos. Talvez eu e você ainda estamos vivendo uma vida tão infantil com Deus, tão infantil, que Ele tem que continuar tratando a gente como criancinha, sabe? Arrepiando o nosso braço para a gente sentir que Ele está aqui. Ah, que bonitinho. Que bonitinho quando a gente é novo de caminhada, não quando a gente tem 10, 15 anos de igreja. Sabe, a gente fica precisando de confirmação. Tem gente que veio aqui nessa noite esperando uma palavra de confirmação. Irmão, eu não vou te dar a palavra de confirmação. Eu não vou te dar a palavra de confirmação. O Senhor não está aqui para ficar confirmando nada. Por quê? Porque tudo já nos foi dito, tudo nos foi dado. Entendam, nós já somos herdeiros. Você está entendendo que já é teu? Mas é esticar a mão, é esforço nosso. Por quê? Porque o auxílio da graça de Deus, ele já está em nosso favor. Existe um céu rezando por nós. Existe o nosso Senhor Jesus Cristo, que já morreu por nós e ressuscitou em favor de nós. É só ir. Mas nós ainda não conseguimos. Nós ainda estamos presos em nós mesmos. Nós ainda somos refém de nós mesmos. Hoje o que nos escraviza somos nós. Nós retemos a graça de Deus que nos foi dada. Nós não transbordamos a graça de Deus que já está sobre nós. Então, você não precisa de uma palavra de confirmação, você precisa de um passo. Você precisa dar um passo maior em direção a Deus. Você precisa traçar objetivos espirituais para a sua vida. Você precisa entender que sim, você precisa pegar a palavra de Deus, sentar lá, ler ela, rezar com ela e começar a parar de ficar dependendo das pessoas falando o que Deus está falando. Sabe, tem gente que precisa do anjo Gabriel, né? Precisa, não, porque alguém vai ter que vir lá e me dar uma palavra, porque alguém tem que sentir no coração de me falar alguma coisa. Quem sente coisa no coração, eu falei ontem onde eu preguei, vai procurar o cardiologista. Está sentindo coisa no coração, pode ser gases. Desculpa, mas nós precisamos entender que o passo para a maturidade espiritual é quando a gente deixa de depender dessas manifestações externas do Senhor e começamos a nos interessar pelas manifestações internas do Senhor. É quando eu começo a entender e compreender que eu sei como o coração do nosso Senhor Jesus Cristo é, de tão íntimo que eu sou dele. Eu converso tanto com o Senhor Jesus, eu me interesso tanto por ele, eu comungo tanto dele, que eu começo a compreender como ele pensa e como ele vê. Mas o nosso pensamento, ele é tão alheio porque nós somos indiferentes ao pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não mergulhamos no Espírito Santo como deveríamos. Nós continuamos de boia, de tudo quanto é coisa para não irmos em águas mais profundas. O Senhor está dizendo, vem. Como um dia ele disse para Pedro, vem. E Pedro foi. Mas o que aconteceu com ele no meio do caminho? Ele olhou para as ondas, ele olhou para o vento, ele olhou para o barco, ele olhou para tudo quanto era lugar. Ele olhou para todos os lugares que não precisava olhar. Ele só precisava olhar para um lugar. Ele só precisava se interessar por uma pessoa, que era Jesus Cristo. Mas Pedro, peraí, é água, é mar, é vento, é nuvem, é chuva, é fantasma, não é fantasma? Assim nós vivemos, irmãos. Tudo à nossa volta tira a nossa atenção do Deus. Tudo. Nem as nossas preocupações deveriam ser suficientes para nos afastar de Deus. Ao contrário, as nossas preocupações, elas deveriam ser causa de diálogo com Deus. Os nossos problemas, eles deveriam ser motivo para que eu procurasse a Deus e conversasse com Deus. Igualzinho está escrito naquele caminhão que você já deve ter visto na Marginal. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus.
É tão praxe, mas a gente não vive. Então, o reino inabalável, já somos herdeiros. Já é nosso. Falta a pequena parcela, que é o nosso passo, em direção a Ele. Em direção a Ele. Então, eu não sei qual que é a periodicidade da sua confissão, aumenta. Eu não sei qual que é a periodicidade da sua comunhão, aumenta. Eu não sei qual que é a periodicidade do seu jejum, aumenta. Tá anotando aí? Anota, né? O Casemiro fala, anota. Você tá anotando o caminho? Você tá escrevendo no seu coração aí? Porque às vezes a gente vem, escuta pregação, e vem o pregador aqui, e ele pula, ele canta, ele gira, e ele diz tudo. E às vezes a gente fica assim, tá, mas por onde eu começo? Essa é a parte. Como fazer? Aumenta a sua comunhão com Deus. Você está comungando só no domingo? Comunga mais. Você está se confessando só quando a vaca torce o rabo? Não, começa a se confessar mais. Você está esperando o pecado mortal para se confessar? Não. Você precisa ir antes dele chegar. Você precisa ir lá começar a se confessar dos veniais. Porque a régua do reino dos céus, ela é alta. Ela é altíssima. Ela é exigente. Então, está faltando jejum, não tem domínio do seu próprio corpo, poxa, então você está semelhante a um animal, me desculpe por isso, mas você precisa então frear-se, abstendo-se, dominando o seu corpo, para que a sua alma possa ser liberta. Então, em nós precisa de haver mais comunhão com Deus, estarmos mais com Deus. Você reza uma dezena, passa para rezar um terço. Você reza um terço, reza dois. Você reza dois, reza três. Você reza três, reza o rosário. Você está entendendo? É subir a régua. É subir a régua. É mais comunhão, mais intimidade. Quinta-feira, vai lá ver Jesus. Pega o seu almoço, almoça menos, vai ficar um pouquinho com Jesus. Os santos ensinam que quando nós estamos expostos a Jesus, é igual como quando nós estamos expostos ao sol. O sol nos queima, o sol nos aquece. É assim que a comunhão, é assim que a Eucaristia faz conosco. Desculpa, se eu e você não comungarmos, não nos tornaremos santos, porque é Ele que vem ao nosso encontro. Existe um ponto que nós vamos chegar no limite. Santa Teresa ensina que a oração, os graus da oração, chega um momento que não tem mais o que fazer. E quando não tem mais o que fazer, não subimos, mas é Deus que desce ao nosso encontro. E Ele vem. Nós cantávamos isso, que Ele vem em nosso auxílio, que Ele vem ao nosso encontro, que Ele se atrai por nós. O Senhor nos atrai para Ele, mas nós também atraímos a presença de Deus pelo imenso amor que Ele tem para conosco. Essa semana eu estava em casa pensando na vida, e eu estava olhando assim para as coisas que Deus tem feito na minha vida, que já não é mais a minha vida, né? O que Deus tem feito na vida da minha filha. E assim, a minha filha está no 7º mês de gestação, e o Senhor tem movido tantas coisas em favor dela, que já não é mais só em meu favor. Eu vejo algumas coisas acontecendo e percebo o amor que as pessoas vão tendo por ela, e ao mesmo tempo o amor que este Deus vai movimentando nos corações daquelas pessoas que sequer viram uma foto do ultrassom, que sequer ouviram o batimento cardíaco, e eu percebo o tamanho do amor que Deus tem para com ela. E essa é a compreensão que nós precisamos ter. Eu vou tentar ser bem catequético. A minha filha, ela não nasceu, e quando ela nascer, ela só vai saber fazer duas coisas, que é comer, mamar, né? E fazer cocô e xixi. É só isso que uma criança sabe fazer. A Letícia e o Souza estão ali, ó. Eles podem afirmar isso, eles podem confirmar isso. Mas já existe um amor imenso, sem a dependência de que essa criança faça absolutamente nada. E por que ela é amada? Porque ela é filha. Ela está posicionada. E é isso que o Senhor quer que nós façamos nesta noite. Que nós nos posicionemos diante dEle e só nos reconheçamos filhos de Deus. Senhor, a Tua graça me basta. Eu tenho preocupações, sim, Senhor. Eu tenho preocupações porque eu ainda não Te amo na proporção que Você merece. Mas me ensina esse amor. Me ensina como é que sobe no madeiro da cruz e se deixa matar.
Me ensina como que é abandonar os maiores sonhos para viver os teus. Me ensina, Senhor, a me desapegar das coisas deste mundo e me apegar somente às coisas do alto. É o auxílio da graça de Deus em nosso favor. É aquilo que nós não sabemos fazer diante daquele que sabe tudo e diante daquele que pode tudo. Logo mais nós estaremos na presença do Senhor. O Senhor virá em nosso auxílio, em nosso amparo. E eu quero que nós já começamos a preparar o nosso coração para aquele que é o autor do reino inabalável, para aquele que é o reino inabalável. Diante dele, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo dela, tamanha a realeza deste rei. Então, este rei, ele tem o amor imenso de nos conhecermos antes do ventre da nossa mãe, de nos conhecer melhor do que nós mesmos, de saber tudo aquilo que nós precisamos antes de nós percebermos que precisamos. E nessa noite, eu gostaria que o nosso coração pudesse se abrir numa proporção de abandono, que nós possamos aquietar a nossa alma, que está tão turbulenta, que está tão agitada, que nós possamos aquietar o nosso coração na presença dEle e só descansarmos no peito de Jesus, como tantas vezes o discípulo amado fez. Quanto tantas vezes, não sabendo o que fazer, eles buscavam o Senhor. Houve um dia que Jesus subiu no barco com os discípulos e foi dormir, e uma grande tempestade agitou tudo, e eles acordaram Jesus, e Jesus saiu, olhou para a tempestade e disse: cala-te, e a tempestade parou. Mas esse Jesus, ele é tão pedagógico, que houve um outro momento que Jesus subiu, olhou para os discípulos e disse: subam no barco, eu vos encontro do outro lado. E o que aconteceu entre um lado e outro? Uma grande tempestade. E o que aqueles discípulos sabiam? Que se Jesus estivesse no barco, ele poderia dizer para a tempestade se calar. Mas Jesus não estava no barco. Mas Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas, porque ele era não somente aquele que mandava a tempestade se calar, mas aquele que andava sobre a tempestade. E o que o Senhor deseja de nós é que nós busquemos coisas maiores. Então, eu não sei se você tem visto a tempestade e se Jesus está ou não no seu barco, mas talvez Ele não queira mandar ela se calar, mas sim te chamar a andar sobre essa tempestade, como Ele fez com Pedro. E você já sabe o que acontece com Pedro. Então, não tiremos os olhos do Senhor. E se você pode ficar de pé, eu gostaria que você já ficasse, que você já deixasse a sua Bíblia aí postada na sua cadeira, que você já pudesse esticar a sua coluna, que você pudesse sair desse sono que a minha voz te deu, que você pudesse já se concentrar na presença do Senhor Jesus. Eu gostaria que você já colocasse a mão no seu coração, antes da música trazer o canto, mas eu gostaria que você já fosse esse canto. Eu gostaria que nós já nos tornássemos este canto de adoração, este clamor que já existe dentro do meu e do seu coração, que ele já comece a gerar dentro do nosso coração o desejo da presença de Deus, o desejo de estar na graça do Senhor, o desejo de abandonar os velhos hábitos para de fato tomar posse deste reino inabalável. Eu não sei o tamanho das suas preocupações agora, mas eu quero te pedir para você deixar ela de lado. Esse é o momento que você vai se abandonar na presença do Senhor, e você vai questioná-lo de todas as suas dúvidas, porque o Senhor coloca no meu coração que há muitas dúvidas aqui no meio de nós, muitos corações duvidosos da presença de Deus, se vale a pena estar na presença de Deus ou não, pessoas preocupadas
preocupadas com o dia de amanhã, preocupado com as questões ainda deste mundo, e hoje o Senhor está te dizendo: ei, deixa só um pouquinho essa preocupação de lado, porque eu não quero dar a sua resposta, mas eu quero dar as respostas de toda a sua vida e toda a sua existência. Eu quero que você compreenda de que eu não sou um Deus de perguntas e respostas, mas eu sou o Deus da sua vida, o Deus da sua história. Então, com a mão no seu coração agora, vai soltando a sua voz e comece a orar a Ele, comece a falar com Ele, comece a se abandonar na presença dEle, comece a se desapegar das pessoas que estão do seu lado, à sua frente, e nesse momento, só se permita estar na presença dEle, porque Ele está no meio de nós, Ele está entre nós, Ele vem ao nosso encontro mais uma vez. Nós fizemos a nossa parte e estamos subindo nesta oração até o ponto que será o limite para nós. Você vai perceber que as suas palavras durante a oração, que elas vão se cessar, que você já não vai mais saber o que dizer para Ele, e é nesse momento que Ele virá ao teu encontro. Esse é o momento que o amado da sua alma abraçará ela com todo o seu amor, com toda a sua determinação, e te confirmando das dúvidas que você tem, e te validando aquelas que precisam ser validadas. Mas não se apegue